O Nubank está com uma nova opção de investimento chamada NuSelic Simples, um fundo de investimentos que promete ganhos baseado na taxa Selic. Mas o que muitas pessoas querem saber é se esse é um bom investimento, se ele é seguro e se você tem a chance de perder o valor que você investiu. E bom, é isso e outras coisas que eu vou te responder no vídeo de hoje. E quem sou eu? Eu sou Gabriel Barbosa e seja bem-vindo novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Então vamos lá, para você achar o fundo NuSelic Simples aqui no aplicativo do Nubank, é só você clicar aqui em Investir. Descendo aqui a tela, você vai até a opção de Fundos de Investimento e aí ele já aparece aqui logo de cara como a primeira opção. Então olha só, NuSelic Simples, um fundo de renda fixa de baixo risco que investe majoritariamente em títulos públicos. E aqui ele já especifica também, renda fixa 100%. Clicando em Conheça, você vai para essa aba aqui onde ele mostra algumas características. Por exemplo, ele está rendendo 10,17% desde o início do fundo. Ou seja, por enquanto ele ainda está rendendo um pouquinho abaixo da Selic, mas tudo bem, né? O fundo é novo. Tá, Gabriel, mas o que é um fundo de investimentos? Um fundo de investimentos nada mais é do que uma modalidade no qual você vai deixar o valor aplicado à disposição ali do time do Nubank. Dessa forma, o time do Nubank vai ver quais são as melhores aplicações possíveis para poder fazer o aporte desse valor mediante a estratégia de investimento, que nesse caso, como a gente está vendo, é investido majoritariamente em investimentos de renda fixa baseado em títulos do Tesouro Nacional. Então vamos lá, voltando para o aplicativo aqui, a gente pode clicar em Conhecer a evolução do fundo. Aqui tem algumas informações, como por exemplo, o lançamento do fundo, que foi no dia 11 de abril de 2023. Então, com dados atualizados até o dia 8 de fevereiro de 2024, você pode perceber que o fundo rendeu 10,17%. Enquanto isso, o CDI rendeu 10,49%. Eles colocam aqui também uma simulação de quanto renderia R$100. Então, olha só, no NuSelic Simples você teria uma rentabilidade de R$110,17 e por enquanto no CDI você teria uma rentabilidade de R$110,49. E aqui eles também colocam uma informação importante que está mais para um gatilho mental. Então, olha só, está escrito o seguinte: lembre-se, rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. E essa frase realmente é uma verdade, porém aqui eu tô achando que é mais um gatilho mental para você realmente não se basear nos números que você está vendo aqui em cima na simulação. Mas tudo bem. Voltando aqui para a aba anterior, ele fala que está disponível para o meu perfil, que é de risco baixo. Ele fala aqui o aporte mínimo, que no caso é R$100. E aqui tem uma outra informação muito importante que é sobre a liquidez. Para quem não sabe o que é liquidez, é a facilidade que você tem para poder resgatar o valor investido. E aqui ele diz que você consegue resgatar o valor em até um dia útil. Então clicando aqui em Saiba Mais, a gente cai nessa aba e aí aqui diz Horários de investimentos e resgate. Investimento é concluído no mesmo dia se for feito em dias da semana até as 14 horas. Dias da semana depois das 14 horas ou finais de semanas e feriados demora um dia útil para concluir. Ou seja, você só consegue fazer a aplicação em dias úteis e até as 14 horas, tá? Resgate. Pedidos de resgates caem na sua conta no Nubank no mesmo dia se feitos em dias de semanas até as 14 horas. Dias de semana depois das 14 horas, finais de semanas ou feriados caem no próximo dia útil. Ou seja, para resgatar também você tem que fazer, né, o resgate antes das 14 horas em dia útil para o valor cair na sua conta no mesmo dia. Ou seja, esse fundo tem uma liquidez de +0. O que seria isso? Se você solicitar o valor do resgate até as 14 horas, o valor vai cair na sua conta no mesmo dia, e isso se for no dia útil, obviamente. Aqui embaixo ele dá uma especificação sobre esse fundo, né? O que é? Esse fundo visa obter retornos similares à Selic com taxa de administração inferior à custódia do Tesouro Direto. Seu principal foco está em investir em títulos públicos federais. E isso aqui é um detalhe bem importante, tá? E aqui tem uma observação que é interessante, né? Se você investir no Tesouro Selic, a taxa de administração, né, do Tesouro Selic é de 0,20% ao ano. Essa taxa é cobrada para manter as custódias dos ativos. Já aqui no fundo NuSelic Simples, a taxa cobrada é de 0,19% ao ano. Ou seja, a diferença de um para o outro é 0,1%. Então tem sim uma diferença, o do Nubank cobra menos, porém é uma diferença muito pequena, tá? Não é nada surpreendente. E aproveitando que você assistiu até aqui, deixa seu like, porque isso é importante pra caramba pro crescimento do canal. Você não sabe como isso me ajuda, porque você curtindo o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Além disso, se você curte conteúdos de economia, finanças e organização financeira, se inscreva no canal, porque toda semana tem 2 vídeos novos. E como eu já sei que você fez tudo isso, vamos voltar aqui para a tela do celular e vamos falar sobre a estratégia desse fundo. E olha só, estratégia. O NuSelic
Selic Simples é composto majoritariamente de títulos públicos pós-fixados do Tesouro Nacional, que no caso são as LFTs. A sua rentabilidade está atrelado à taxa básica de juros da economia, que é a Selic. E aí, descendo um pouquinho mais a tela, tem mais algumas informações, e se você quiser, é só clicar em investir, escolher o valor e pronto, vai estar investido, não tem muito segredo. Tá, Gabriel, mas para quem é recomendado esse tipo de investimento? E olha só, esse investimento é de baixo risco e com uma boa liquidez. Sendo assim, é um investimento para aquela pessoa que está iniciando, que está começando agora a fazer aportes financeiros, que está começando a buscar sobre novos investimentos, tirar o dinheiro da poupança. Então acredito que esse é o público-alvo ideal para esse investimento. Mas aí entra aquela outra pergunta, tá, Gabriel, mas esse investimento é bom? E olha só, a rentabilidade dos ativos do fundo acompanha a taxa Selic, igual o Tesouro Selic e os CDBs. E olha só, apesar de hoje não ser uma má opção de investimento, né, não ser um título ruim, eu não vejo também como uma boa opção, eu não investiria. Isso porque, mediante a rentabilidade que ele está tendo, você encontra ativos que têm uma rentabilidade muito melhor e que têm liquidez imediata, liquidez a qualquer momento. Vou dar um exemplo. Você tem o CDB de liquidez diária do Itaú, que está rendendo 100% do CDI, o CDB do Banco Inter, que também está rendendo 100% do CDI, você tem a caixinha de reserva de emergência do próprio Nubank, que rende 100% do CDI, e todos eles têm liquidez imediata, você consegue resgatar o valor a qualquer momento, mesmo fora de dia útil, mesmo fora de horário comercial, então não importa se é um final de semana, se é um feriado, você consegue resgatar o valor, e a rentabilidade, por enquanto, é melhor do que a do Nu Selic Simples. Se você comparar o Nu Selic Simples com o Tesouro Selic, a vantagem é muito pequena. Isso porque, como a gente já falou, uma das vantagens é a taxa de administração, que no Tesouro Selic é de 0,20% ao ano, e no fundo Nu Selic Simples aqui a taxa é de 0,19%, diferença minúscula de 0,1%. Outra vantagem que o Nu Selic Simples teria em relação ao Tesouro Selic é o aporte mínimo, que no caso é R$100. E na data de gravação desse vídeo, o aporte mínimo para você investir num Tesouro Selic, que no caso seria o Selic 2029, é de R$ 143,39, vai estar aparecendo aí na tela. Além disso, uma outra vantagem é que no Tesouro Selic você tem um vencimento do ativo. Então, por exemplo, no Tesouro Selic 2027 você tem um vencimento no dia 1/3/2027. E além do vencimento, se você for fazer aportes mensais, toda vez que você fizer um aporte, você vai estar comprando o mesmo título, mas com vencimentos diferentes. Então você não vai ter o seu capital ali investindo em cima de juros sobre juros, né? Não vai ter juros compostos. Porque toda vez que você investir no Tesouro Selic, você vai estar investindo no mesmo título, mas com uma validade diferente. Já no Nu Selic Simples, como é um fundo de investimentos, toda vez que você aporta um valor, né? Não importa se é de forma semanal, mensal, anual, toda vez que você aporta um valor, ele vai estar ali gerando juros compostos, porque você está sempre investindo no mesmo fundo. E como é um fundo de investimentos, ele não tem vencimento, então não tem um prazo de vencimento, assim como tem no Tesouro Selic. E para finalizar as vantagens, a outra vantagem que você vai ter no Nu Selic Simples é que a liquidez é D+0, né? Então, dependendo do horário que você resgatar, se for até antes das 14 horas, o valor cai na sua conta no mesmo dia se for dia útil. E no Tesouro Selic a liquidez é D+1. Solicite o resgate num dia útil, o valor cai na sua conta no dia útil seguinte. E aí vem uma outra pergunta que eu recebo bastante. Gabriel, no Nu Selic Simples, eu corro o risco de perder o valor que eu investi? E sim, como é um fundo de investimentos e como quem escolhe quais são os ativos que vão fazer parte desse fundo é o pessoal do Nubank, corre sim o risco deles colocarem algum ativo que possa sofrer alguma oscilação de mercado. E isso já quebra a próxima pergunta, que no caso é, Gabriel, eu posso usar esse investimento como reserva de emergência? E bom, na minha opinião, não dá para você usar esse investimento como reserva de emergência, porque apesar dele ter uma liquidez que até é meio que interessante, você não tem uma rentabilidade tão segura, ele pode sofrer alguma flutuação aí mediante alguns acontecimentos do mercado. E aí você pode estar pensando, tá, Gabriel, mas então vale a pena eu investir no fundo Nu Selic Simples? E na minha opinião, nesse momento, não vale a pena. Isso porque, como eu falei, hoje você tem opções melhores no mercado, como CDBs de liquidez diária, que sim, vão ter um vencimento ali de 2, 3, 4 anos. Porém, pensando em rentabilidade, liquidez e reserva de emergência, pô, são ativos muito melhores. Então é como eu falei, se você pegar, por exemplo, o CDB de liquidez diária do Itaú, o CDB do Banco Inter, a própria caixinha de reserva de emergência do Nubank, você tem investimentos com rentabilidades melhores,
que vão ter uma segurança melhor, que você não vai sofrer com nenhum tipo de oscilação, que é aquele negócio, né? Se você colocar R$100, por exemplo, na caixinha de reserva de emergência no Nubank, o mínimo que você vai retirar de lá é R$100. Ou seja, aí sim é um investimento incrível para você colocar a sua reserva de emergência. Sem falar que nesses três que eu citei, você tem liquidez imediata, pode resgatar a qualquer momento. E caso você ainda queira uma rentabilidade maior, você tem a opção do CDB do Sofisa, que está rendendo 110% do CDI, que hoje é o melhor CDB que tem disponível no mercado. E isso aqui não é um jabá para o Sofisa, já falei isso em outros vídeos. E no Sofisa você também tem uma liquidez D+0, você consegue resgatar o valor a qualquer momento dentro de um horário comercial, né? O horário não é tão estendido como o dos outros ativos, como do Itaú, Inter e do Nubank. Mas você também consegue resgatar o valor a qualquer momento no dia útil e dentro do horário comercial. Então, na minha opinião, existem investimentos melhores. Mas agora me conta você, na sua opinião, o Nucelic Simples é um bom investimento? Você planeja aplicar no Nucelic Simples? Deixa aqui nos comentários que eu quero interagir com vocês. Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender como funciona aí o novo fundo de investimento Nucelic Simples. Caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo na descrição você vai encontrar o meu canal do Telegram, também o canal do WhatsApp e o meu Instagram, pode me chamar lá caso tenha alguma dúvida. E agora aqui no final vai estar aparecendo dois vídeos. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui!